Olá, seja muito bem-vindo. São 19 horas e nós estamos ao vivo no site de Veja e no Facebook com mais um Sem Edição. Hoje eu vou fazer conexão com o Rio de Janeiro, onde está Felipe Moura Brasil. Salve, salve, Felipe, tudo bem? Salve, Silvio, tudo bem? Vamos com tudo. Felipe, quer dizer então que eu chamei você de tuiteiro e andaram pegando no pé, não é isso? Mas eu me referi ao seu Twitter porque você foi eleito recentemente um dos maiores influenciadores nessa rede social, no Twitter. Portanto, eu me referi honrosamente ao seu Twitter. Eu fui, é porque teve uma empresa de Big Data que fez um ranking e eu fiquei em primeiro lugar entre os maiores influenciadores políticos do Brasil no Twitter. E o Silvio, ele me chama de tuiteiro, se referindo a esse episódio. Então, quem não acompanhou, da vez aí que eu gravei em São Paulo, achou que pudesse estar rebaixando. Felipe, você é um colunista, não deixa o Silvio te chamar assim. Silvio é meu camarada e, na verdade, estava me exaltando, não é isso, Silvio? Exatamente, mas não só isso, eu também quero uns followers também seus, assim, o pessoal que te segue. Sigam Silvio Navarro. Começa a me seguir. Bom, vamos lá, Felipe, a gente tá bem humorado porque é sexta-feira, mas tem uma pauta de notícias ruins pela frente. Quem tá do meu lado é a Nicole Fusco, repórter do site de Veja. Tudo bem, Nicole? Tudo bem, Silvio, com você. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Vamos com tudo. Vamos para a primeira notícia do dia, Nicole, o que você tem aí pra gente? Vamos, mas antes eu quero convidar quem está nos assistindo a participar aqui da nossa conversa. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e você também pode mandar pelo Twitter com a hashtag TVeja. Ou então com a hashtag Vamos com Tudo, Felipe Moura Brasil. É isso aí, vamos com tudo, é nosso slogan. Muito bem, a primeira pauta é a entrevista da Dilma Al Jazeera. A ex-presidente Dilma Rousseff se irritou ao dar uma entrevista à rede de televisão do Catar nesta quinta-feira. No único trecho divulgado até agora, o jornalista Mehdi Hazan, que veio ao Rio de Janeiro para conversar com a petista, pergunta se a ex-presidente nega que tivesse conhecimento do esquema de corrupção instalado na Petrobras por ser cúmplice ou por ser incompetente. Visivelmente irritada e subindo o tom de voz em alguns momentos, Dilma tenta sair pela tangente. Vamos assistir ao vídeo. Vamos lá, nossa produção tem o vídeo, acompanhe. There was massive corruption involving Petrobras. You're not denying that, clearly. No. And are you denying that PT figures, hold on, are you denying that PT figures, including the treasurer, your own party strategist, and your own former chief of staff, have been implicated in that? Enquanto não julgarem, eu não vou julgar. Não é meu papel aqui julgar ninguém, porque eu não vou dizer e não vou... Even people who've been arrested and charged, like the former treasurer of the PT. Eu não vou dizer... You won't comment on that? Não, eu You're não not embarrassed that the PT não has é been essa a dragged questão. On this Petrobras scandal, you don't deny there was a Petrobras scandal. Não nego. Some might say, given you were the chair for such a long period and then president... Eu devia saber. Some might say, you either knew what was going on, in which case you were complicit, or you didn't know what was going on, in which case you were incompetent. Which of the two is it? Meu querido, esta é o tipo da escolha de Sofia que eu não entro nela, porque não é isso que acontece. Há uma diferença, e há no mundo inteiro, entre um conselho e uma diretoria executiva. Nem todos os membros da diretoria sabiam que aqueles diretores da Petrobras estavam tinham mecanismos de corrupção e estavam se enriquecendo de forma indevida. Olha só, Felipe, eu vou passar a bola aí para você, mas o meu comentário sobre essa entrevista é o seguinte. Em relação à postura da presidente, é a Dilma sendo a Dilma, né? O brasileiro está bem acostumado com esse jeitão dela. Agora o ponto é quando ele diz, o entrevistador pergunta, você foi incompetente ou você foi cúmplice, conivente? Eu diria o seguinte, as duas coisas. Ela foi incompetente, sim, talvez a presidente mais incompetente da história democrática brasileira, seguramente foi. Não à toa o Brasil está passando pela situação que está passando, a economia arrasada, e ela foi também cúmplice e conivente, porque o Brasil não passa só por uma das suas piores crises econômicas da história, passa por uma crise moral, ética, sem precedentes. Então eu acho que ela foi as duas coisas, além do que, obviamente, esse português impecável, né, como se enriquecendo, e segue, Felipe.
É isso, você falou muito bem. Cumplicidade e incompetência são as marcas do governo da Dilma. Esse jeitão que você falou, o jeito pesado, o jeito arrogante, ela não tem aquela leveza, não tem nenhuma habilidade para lidar com uma pergunta desse tipo, que é uma constatação antiga de que o maior escândalo de corrupção da história do país na Petrobras, e ela, como responsável ali pelo Estado brasileiro, deveria estar consciente, deveria ter feito alguma coisa para, pelo menos, interromper. Não fez. Agora, me causa estranheza, inclusive, que ainda entrevistem a Dilma, a coxinha de Ipanema, né, que veio durante pelo menos um tempo morar aqui no Rio, pedalar ali na praia. Felizmente não encontrei com ela, mas ela voltou para sua irrelevância depois que ela saiu do cargo. Então eu acho que só tem dois tipos de pessoas que entrevistam a Dilma. São os petistas, mas aí eles ensaiam ela, dão toda aquela roupagem de marketing. Os novos João Santana do PT já estudam o que ela vão falar, ela decora, lê no teleprompter. E tem o pessoal que quer fazer programa de humor involuntário, como esse que nós acabamos de ver, em geral estrangeiros, que também normalmente não sabem muita coisa do Brasil, mas felizmente esse entrevistador conseguiu confrontá-la, né, com aquilo que nós falamos aqui há muito tempo. A Dilma é isso e o resto é o português dela. E ela ainda diz, nesse trecho que vocês mostraram, que nem todos os diretores sabiam e tal, e também não diz qual que sabia, qual que não sabia, quer dizer, qual é a responsabilidade dela em relação a isso tudo. Então aparecendo citações a Dilma nas delações, inclusive da Odebrecht, que ela mandou pagar para Glaze 4 milhões de reais, a Odebrecht que tinha contrato com a Petrobras, contrato com o Estado. Então, quer dizer, ela está envolvida nisso tudo e o nome dela está aparecendo aí também nas investigações. Você sabe de quem que eu lembrei ao assistir esse vídeo? Do Manteiga. Eu lembrei dela, né? Manteiga! Sabe aquele berro, assim, esse jeito dela, dócil, né? Uma pessoa serena, tranquila. Mas muito bem, seguimos para o segundo assunto do Sem Edição de hoje. Vai lá, Nicole. É o Temer, que foi citado pela segunda vez na Lava Jato. O presidente foi citado mais uma vez em uma delação do Odebrecht. Dessa vez, o empresário Márcio Faria da Silva disse à Procuradoria-Geral da República que um dos repasses de propina que ele operacionalizou foi pedido por Temer e pelo ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. O empresário disse ainda que o trio se reuniu junto com o lobista João Augusto Henriques em 2010 e deu essa propina no escritório... E acertaram a propina no escritório político de Temer, em São Paulo. O ex-presidente já havia sido implicado no esquema de corrupção do Petrolão pelo ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho. O executivo disse que ficou combinado o repasse de propina no valor de 100 milhões de reais para o PMDB em 2014. Em relação ao presidente Michel Temer, o Felipe, eu apontaria o seguinte... essa aqui foi a semana em que a popularidade dele derreteu, tanto na pesquisa Datafolha, divulgada no começo da semana, quanto na pesquisa que saiu hoje da Confederação Nacional da Indústria, feita pelo IBOP. As duas apontam a mesma tendência. A popularidade dele derreteu, a confiança do eleitor brasileiro no governo dele acabou, e o Temer, ele tem muito pouco tempo, porque evidentemente que ele está chamuscado, já foi chamuscado por essas informações que estão surgindo em relação às delações dos executivos da Odebrecht. Já haviam surgido com o Cláudio Melo, não é isso? Anteriormente, e agora com mais um executivo. Não vão parar, surgirão outras. Afinal de contas, o presidente Michel Temer, ele está na cadeira que está hoje porque foi eleito num consórcio com o PT. E não foi só uma vez, foram duas. Então, portanto, é evidente que outras denúncias ainda surgirão e ainda abalarão mais o seu governo. Sem popularidade, enrolado em denúncias, o que resta ao presidente Michel Temer? Alguma salvação para a economia.
Daí o pacote que ele lançou nessa semana, com medidas para tentar reaquecer a economia, medidas de incentivo. Daí toda a tentativa, o esforço dele em emplacar a reforma da Previdência. Ele já teve uma vitória no Senado nessa semana, que foi a confirmação da aprovação da PEC do teto dos gastos públicos. Então o que resta ao Temer é a economia, porque é um governo que já nasceu velho, cercado de políticos que representam o velho Brasil, as velhas práticas, não à toa alguns deles já caíram, como Gedel, como Romero Jucá e etc. Então, ou ele consegue emplacar medidas econômicas no primeiro semestre, ou então definitivamente é o colapso que o espera, infelizmente, e o que nós vamos enfrentar. Exatamente. O Temer é um resquício do governo do PT, dessa aliança espúria aí do PT com o PMDB. Boa parte dessa rejeição a ele vem da rejeição a toda essa turma que já está aí há muito tempo. O PT, inclusive, tenta capitalizar politicamente essa rejeição ao Temer agora, mas é uma rejeição geral a todo esse pessoal que participou do escândalo do Petrolão, PMDB também. E o Temer, a vantagem dele como presidente é que ele tem aquele escudo do parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição Federal, que diz que o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Então, todas essas citações que estão aparecendo na Lava Jato, relativas a episódios anteriores ao Temer assumir o governo, elas não podem aparecer de modo que ele seja responsabilizado no momento em que ele está na presidência da República. Então ele vai ser só depois. Então ele tem esse escudo e ele tem de aproveitar, se ele quiser ter ser querido pela opinião pública, ele tem que aproveitar para recuperar a economia. Tudo que ele está tentando fazer é desviar a atenção dessa parte político-criminal para as tentativas de recuperação econômica. Como a gente já falou nos programas anteriores, ele colocou uma equipe de supostos notáveis aí para gerir a área econômica e manteve a área política, inclusive porque ele precisa de apoio no Congresso, e boa parte do nosso Congresso também é uma grande banda podre, então assim, tem uma margem ali que ele também não tinha como ceder, aí fica a questão da medida, Óbvio que a gente acha que são muitos políticos envolvidos em negócios sujos, como apareceram, acabaram caindo esses ministros do Temer, esse clube de amigos do Temer, mas também tem aquela necessidade de atender aos interesses ali dos partidos, senão também não teria apoio para o impeachment. Foi assim que os ministérios dele, toda a equipe dele foi formada, e agora ele tem que focar na questão econômica. Eu não confio muito nessas pesquisas de Datafolha, não, que já se mostraram erradas muitas vezes, mas de fato é bastante normal, é compreensível que haja uma rejeição muito grande a ele nesse momento, porque o povo também não está interessado se acabou de assumir ou se assumiu há muito tempo. Ele estava aí junto dessa turma, e se o momento é de crise econômica, o povo não está satisfeito, e ainda mais com todas as questões envolvendo os crimes na esfera política. Exatamente. A economia, repito, é o que resta ao presidente Michel Temer, porque boa governança, sinceramente, é difícil de acreditar que venha por aí. Seguimos, Nicole? Sim, mas antes eu queria fazer uma correção. Eu disse que quando o executivo do Odebrecht, Cláudio Melo Filho, citou o Temer na delação dele, ele tinha falado que Temer pediu 10 milhões de reais e não 100 milhões, como eu havia dito. 6 milhões eram para Paulo Scaff, que na época era governador, era candidato a governador de São Paulo, e 4 milhões para Eliseu Padilha. Muito bem, PF saiu às ruas hoje novamente. Polícia Federal deflagrou nesta sexta uma operação para desmontar um esquema de corrupção que fraudava os valores de royalties pagos por mineradoras a prefeituras. 11 estados e o Distrito Federal foram alvos de ações policiais. A PF foi à casa do pastor Silas Malafaia para cumprir um mandado judicial de condução coercitiva, mas ele estava em São Paulo. Segundo as investigações, o pastor teria envolvimento no esquema de lavagem de dinheiro, porque a igreja dele recebeu uma doação de 100 mil reais de um dos integrantes da organização criminosa. Em um vídeo divulgado na internet, Malafaia reclamou da operação. Vamos ver. Minha gente, eu tô aqui indignado.
Nessa manhã, a Polícia Federal bateu na minha casa, eu tô aqui em São Paulo, por uma condução coercitiva como se eu fosse ladrão ou bandido ou envolvido em corrupção. Vamos aos fatos. Em 2013, eu recebi no meu escritório a visita do pastor Maico Abud, da igreja Embaixada do Reino de Balneário Camboriú. Veio com um membro dele, um advogado chamado Jader. O cara me entregou uma oferta de 100 mil pessoal, depositada na minha conta, declarado no imposto de renda meu e da minha esposa, que eu tenho conta conjunta com ele, ok? E aí agora eu sou surpreendido como se eu tivesse envolvido em corrupção. Eu pergunto, para que isso? Por que eu não recebi uma intimação para prestar um depoimento? É justo querer saber? Agora, uma condução coercitiva para a mídia jogar meu nome na lama e insinuarem como se eu tivesse recebido centenas de cheques e tivesse repassado dinheiro e eu tivesse envolvido nessa bandidagem? Eu não posso aceitar isso, mas eu sei o que é isso. Eu tenho lutado contra abuso de autoridade e gravei vídeo. É isso, minha gente, que não pode acontecer. Como um cidadão tem a reputação dele jogado na lama, sem que ele tenha culpa de nada? Eu não sou corrupto, eu não estou envolvido em sacanagem nenhuma. Eu recebo oferta de um monte de gente. Vou saber a origem de quem é? A minha indignação não é de me convocarem para ir lá prestar um depoimento. É a condução coercitiva. E a notícia que é liberada para tentar me denegrir. Eu sei o que está por trás. Eu contrario muito interesse. Fica aqui o meu protesto, a minha indignação. Que país é esse? Que justiça é essa? Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Fica aqui a minha palavra. Deus abençoe você. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Ô, Felipe, comenta aí, vai, vou passar a bola para você. Você está mais por dentro do caso e conhece o pastor Silas Malafaia melhor do que eu. Vamos lá. É bom registrar que a gente está transmitindo esse programa no mesmo dia que saíram essas notícias, então até agora é meio complicado assim, formar uma opinião total, julgar o que aconteceu, porque contas para doações que ele alega ter sido o caso, sejam partidárias ou sejam religiosas, como foi o caso dele, elas são usadas com frequência para lavagem de dinheiro, até porque, caso seja descoberto o esquema, o sujeito pode alegar, como ele está dizendo, que não sabia, que desconhecia a origem ilícita dos valores, que é também o que fazem muitas vezes ali o pessoal de campanha em relação a todos esses esquemas que a gente está acostumado a ver no Petrolão e tal. E desconhecer a origem ilícita do valor de quem doou pode ser verdade ou não, né? No caso do Malafaia, é um cheque de 100 mil reais que ele recebeu de um advogado que participava desse esquema aí de compras de cobrança judicial de royalties, e ele divulgou um vídeo de um culto de 2013 em que ele fala sobre o recebimento desse cheque de 100 mil reais com a maior naturalidade, que um pastor ligou para ele, dizendo que um advogado pelo qual ele teria rezado 2 anos antes queria retribuir a reza porque acabou ganhando a causa pela qual ele teria rezado. Então esse advogado pegou um avião lá de Santa Catarina, foi ao encontro do Malafaia, disse que queria retribuir e deu esses 100 mil reais. Agora, então assim, ele aparece falando daquilo, quer dizer, então para você acreditar que ele realmente sabia de tudo, tem de acreditar também que ele cometeu um descuido ali de falar publicamente ou que ele fingiu mesmo não saber o que sabia, não conhecer quem conhecia e até já deixar aquele vídeo gravado para ter um álibi futuro caso o esquema fosse descoberto. Fica difícil saber os detalhes, mas o Malafaia é um grande combatente verbal, né, na retórica dele, da corrupção petista, então os petistas estão em festa com essa denúncia, porque fica muito a imagem de hipocrisia. Só que isso ainda precisa ser investigado melhor pela PF. E também fica essa discussão sobre condução coercitiva, e ele inclusive zombou do Lula quando o Lula foi conduzido coercitivamente. Fica essa discussão também do quanto vale chamar por intimação para um depoimento ou ser conduzido coercitivamente. Qual é a medida? Muito bem, agora quero falar de outro personagem aí do Rio de Janeiro, Felipe Moura Brasil. A Nicole vai trazer informações sobre o seu ex-governador.
O juiz federal Sérgio Moro aceitou a denúncia apresentada contra o ex-governador Sérgio Cabral na Operação Lava Jato. A esposa de Cabral, Adriana Anselmo, e outras 5 pessoas também são réus no processo. O Ministério Público Federal havia apresentado a denúncia um pouco antes, dizendo que o grupo estava envolvido nos pagamentos de propinas feitos entre 2007 e 2011 no contrato da Petrobras com um consórcio formado pelas empreiteiras Odebrecht, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão. Cabral e a mulher já são réus na Operação Calicut, um braço da Lava Jato no Rio de Janeiro. Felipe, o Sérgio Cabral será condenado. O Sérgio Cabral tende a passar um bom tempo na cadeia, pagando pelo que fez, pagando pela vida de luxo com dinheiro surrupiado, que a gente sabe hoje de onde saiu. A Polícia Federal está mostrando isso, todas aquelas joias, aquelas festas em Paris com guardanapos na cabeça, enxovalhando, nos envergonhando, vamos dizer assim. Agora a questão, e aí é que eu te pergunto, quem o Sérgio Cabral vai entregar? Eu espero que ele tenha muita gente para entregar, né? Sérgio Cabral, que, como já disse nos outros programas, foi um dos responsáveis aqui pelo aumento do tamanho do Estado, pela gastança. Hoje o Estado está em crise, os servidores estão lá protestando na porta da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em função de toda essa política de gasto e de corrupção. Então, assim, o Rio de Janeiro, da era Cabral, desse PMDB do Rio, bastante corrompido, segundo essas acusações todas, ele é muito, assim, um microcosmo do Brasil, da esfera federal, um espelho do que aconteceu no Brasil. O Sérgio Cabral sempre foi um discípulo político do Lula e parece que ele aprendeu aí com esses esquemas petistas de cobrar a porcentagem dele em obras públicas, não é? As empreiteiras pagam uma taxa para ele, ganham contratos, e foi assim que ele ganhou muito dinheiro. Eu acho de uma caipirice tremenda, de um provincianismo. Essas pessoas políticas, eles ganham bem, entendeu? Eles querem ganhar uma fortuna mesmo para botar guardanapo na cabeça, tomar vinho no melhor restaurante da Europa. Eu acho tudo, além de ilegal, além de imoral, acho de uma cafonice tremenda. Mas e é impressionante como se formam casais assim, não é? São vários, inclusive nessa mesma denúncia tem um outro casal ali envolvido, o Carlos Miranda, que é o homem da mala do Cabral, também está nessa, virou réu também, e é o cara que eu falei aqui no outro programa, que ele dava cheque para comprar joias, as joalherias iam na casa dele mostrar as joias com o Carlos Miranda, mostrar para o Cabral, ele escolhia, o Carlos Miranda dava um cheque, no dia do vencimento, ele dava como garantia da compra, no dia do vencimento ele pegava de volta o cheque e dava o dinheiro vivo, em espécie. É um pessoal que tem muito esquema ali, muito sujo, e o Cabral está indo na frente do Lula. Eu espero que o Lula também seja preso. Perfeito. E tenha essa morte política como o Cabral está tendo. Perfeito. Veja se você concorda comigo. O Sérgio Cabral é responsável pelas finanças quebradas. O Rio de Janeiro é hoje um dos estados em situação mais complicada do Brasil. Ele é responsável por uma política de segurança fracassada que se mostrou um fiasco. Isso sem dúvida. Ele é responsável pela situação da saúde pública no Rio de Janeiro, que infelizmente é uma situação de calamidade. O Sérgio Cabral é responsável por uma política desavergonhada de aliança com o ex-presidente Lula num consórcio criminoso, né, que se mostrou criminoso, e agora ele está respondendo por isso. Enquanto o Sérgio Cabral estava em Paris com guardanapos na cabeça, com o Cavendish, que era dono da construtora Delta e etc., comprando joias milionárias das maiores grifes do mundo para a mulher dele, enquanto isso acontecia, o cidadão de bem que mora aí no seu estado, no Rio de Janeiro, estava sofrendo as consequências da saúde ruim, precária, falta de segurança, e agora estamos vendo um estado absolutamente quebrado. Diga se você concorda, para a gente amarrar. Concordo perfeitamente. Foi bom você falar da segurança, porque eu critiquei desde o primeiro dia essa política marqueteira de pacificação do Rio de Janeiro, que sempre foi uma maquiagem, mas muita gente boa mesmo caiu
depois começaram a espalhar o PP pelo Rio de Janeiro sem a menor organização, inclusive, mandando policial para ser morto lá por traficante de fuzil. Batalhão de choque tinha que resgatar os policiais no fim do dia, porque eles estavam lá na chamada UPP de lata, que os policiais até apelidaram de unidade. Primeiro foi unidade de propaganda política, depois de unidade de perigo ao policial. O PP teve vários apelidos aqui nesse meio no Rio de Janeiro, os policiais recém-formados, formados a toque de caixa, para entrar lá, para ele poder dizer, para o Cabral poder dizer que pacificou um monte de favela, pacificou um monte de comunidade. E o José Mariano Beltrame, que estava à frente da Secretaria de Segurança Pública, que era o homem forte do Cabral nisso tudo, foi muito incensado pela imprensa, ganhou prêmio de jornal em 2010, o prêmio Faz Diferença, e na verdade pacificar é prender bandido, e eles fizeram isso muito menos do que deveriam no Rio de Janeiro. O Beltrame culpou tudo mais, mas nunca assumiu as próprias responsabilidades, e o Rio de Janeiro hoje está um caos em termos de segurança. A população está sofrendo, principalmente a população mais pobre, que essa gente sempre finge defender. É a população que não tem dinheiro para blindar o carro, para morar num condomínio com grade, para ter escolta. Então, o Rio de Janeiro está numa situação muito ruim, graças a essa turma aí do Cabral. E eu lamento profundamente que o Beltrame tenha virado um conselheiro de segurança aí em São Paulo. Realmente é o caso de incompetência premiada. O Rio de Janeiro, você falou que é um pequeno retrato do Brasil. Eu diria o seguinte: o Rio de Janeiro é fruto e um retrato dos seus ex-governadores. Antony Garotinho, que foi preso recentemente, e Sérgio Cabral. Infelizmente, tomara que daqui para frente o povo do Rio de Janeiro pense melhor antes de votar. São 19 horas e 25 minutos. Vamos correr, senão não vai dar tempo de passar por todos os assuntos. Vai lá, Nicole, no pique. A direção executiva nacional do PSDB decidiu prorrogar até maio de 2018 o mandato do senador Aécio Neves na presidência do partido. Foram 29 votos a favor, 2 contra e 1 abstenção do próprio senador mineiro. A decisão foi apoiada pelo ministro das Relações Exteriores, José Serra, e desagradou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Os 3 disputam a vaga de candidato do partido ao Palácio do Planalto em 2018. Bom, aí é o seguinte, Felipe, é a antecipação, né? É o começo da briga, na verdade. É da briga que virá entre o senador Aécio Neves e o governador Geraldo Alckmin para saber quem será o candidato do PSDB à presidência da República em 2018. Então, está começando, é o start, vamos dizer assim, dessa confusão. Bom, mais uma vez o PSDB vai chegar numa eleição rachado, dividido, fraturado, né? Porque você tem ali os 3 nomes, o Alckmin, o Aécio e o Serra. O Alckmin quer ser candidato, não esconde mais isso, tem ali uma espécie de carta na manga, que seria pular para outro partido, inclusive o PSB, por exemplo, que é um partido que ele carrega ali num consórcio, né? O Márcio França, vice-governador de São Paulo, é do PSB. O Aécio tem todo o recall da eleição passada, onde teve um desempenho muito bom. Tem contra si a Lava Jato, que se não o arrastar, ele é citado em alguns casos, se a Lava Jato não o arrastar, pode ser o candidato do partido com o apoio do Fernando Henrique. E tem o Serra ali entre os 3, que também é um nome sempre lembrado, e que seja qual for a escolha, ele vai trabalhar para atrapalhar. Né? Ele vai atrapalhar tanto o Aécio quanto o Alckmin, a menos que o escolhido seja ele. Então eu diria o seguinte, é a antecipação da confusão no ninho tucano, que seguramente vai marcar 2017, não tenho nenhuma dúvida, Felipe. Os 3 são citados na Lava Jato, mas ainda não dá para saber a profundidade das consequências. Vamos ver se a Lava Jato reduz essas opções do PSDB, mas o Alckmin há muito tempo que quer ser presidente, há muito tempo que ele está nessa de ter uma posição contrária ali à cúpula tucana. Desde 2006, né, quando ele concorreu. Ele concorreu em 2006 e, aliás, tem aquela imagem
É até engraçado porque as pessoas acreditam que PSDB é de direita no Brasil. E um dos melhores exemplos disso é que em 2006 o PT fazia aquela propaganda acusando os tucanos de privatistas. Aí foi o Geraldo Alckmin e vestiu um casaco. Você vai lembrar daquela jaqueta bizarra. Bizarra. Que é o contrário aí das bandeiras da direita. Ele que estava defendendo o tamanho grande do Estado inchado, ele saiu com o casaco das estatais para rebater as acusações petistas. E durante o processo de impeachment, o Alckmin também tentou sabotar aquele movimento inicial do impeachment o quanto pôde. Eu criticava muito por causa disso, porque para ele, naquela época, a visão dele era de que era bom a Dilma sangrar, como se diz aí na gíria política, até 2018, que ele teria mais chance, porque ele ficava com medo, justamente, que o Temer assumisse e desse um jeito na economia e se cacifasse para a eleição de 2018. E agora que o Temer assumiu, ele está praticamente torcendo contra ali, ele está conferindo todos os gastos iniciais, por exemplo, do governo Temer, ele tem planilhas para mostrar como o Temer gastou, ele critica que a PEC do teto tenha sido feito antes da reforma da Previdência, ele diz que em São Paulo a Previdência foi anterior, que os servidores estão sem reajuste já há 3 anos, que a arrecadação e a receita já estão muito mais reguladas do que do governo Temer, sendo que o governo Temer também é recente, né? Ele não leva muito isso em consideração e ainda pode ser ajeitado, pelo menos a gente espera que o Brasil se recupere. Mas ele já está na cabeça com todo um discurso, uma preparação para ter o discurso de campanha muito bem alinhavado para 2018. Ele fica aí nessa intriga com a Aécio e com o Serra, que se aproximaram mais do governo Temer. Então ele quer ser aquele tucano que é contra, faz uma oposição ao governo Temer, enquanto os outros se aproximaram e fazem parte daquela mesma patota que ele espera que em 2018 não esteja com força. Perfeito, Felipe. Nós temos 2 minutos. Dá tempo de correr com uma última notícia. Vamos lá, Nicole. Vamos. O juiz Sérgio Moro determinou nesta sexta que o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, seja transferido da carceragem da Polícia Federal, na capital paranaense, ao Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O PMDBista será levado ao presídio na próxima segunda-feira, no período da tarde. Cunha é réu na Justiça Federal do Paraná por supostamente ter recebido propina na compra pela Petrobras de um campo de petróleo no Benin, na África. A princípio, a Polícia Federal havia pedido que, além de Cunha, também fossem transferidos o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, e o ex-presidente da empreiteira OAS, Léo Pinheiro, mas, como eles negociam delações premiadas com a força-tarefa da Lava Jato, Moro deferiu apenas a transferência do ex-deputado. Repete, Nicole, o Léo Pinheiro e quem mais que ia ser transferido? E o João Cláudio Genu. Leva. Felipe, manda todo mundo para Curitiba. O Sérgio Cabral já foi, não foi? Sérgio Cabral já foi, já chegou lá para o amigo oculto de fim de ano. É isso, Felipe. Enquanto você estava falando, eu estava fazendo aqui os papeizinhos, né? Então você imagina que vai chegar lá, ó, Felipe, assim, ó, quem tirou o italiano, né? Com os apelidos da Lava Jato. Entendeu? Vamos sugerir, eu acho que eles tinham que fazer um amigo oculto lá na penitenciária. Né? Até para abrandar um pouco o clima, é Natal e tal. Então aí de repente quem tirou o italiano? Ó, tem mais aqui, ó. Eu tenho o Moshi também, que é o Vacari, italiano é o Palocci, né? Tem mais papeizinhos que deu tempo de fazer, ó. Tem o Bebê Johnson aqui também, ó. Bebê Johnson é o Argolo, para quem não se lembra, o ex-deputado. Agora, Felipe, e se alguém tirar o Brahma? E aí? Eu não sei, vai ter que dar muita cachaça para ele, né? Eu acho que amigo oculto tem que ter regras, né? E esse pessoal desobedeceria as regras do amigo oculto, né? Tem aquele problema de amigo oculto que um dá um presentão, o outro dá uma caneta, né? Esse pessoal aí, eu não sei se abriria a mão para o outro. Mas eles estão lá na cadeia. Qual é a moeda da cadeia? É pacote de cigarro, não é isso? De repente eles negociam isso lá dentro. É melhor não falar a palavra pacote perto dessa gente. Mas de qualquer forma eu falei, quem tirar o Brahma, porque esse era um dos codinomes do ex-presidente Lula, e há quem acredite que ele ainda vai acabar lá em Curitiba. Muito bem, nosso tempo acabou. Felipe Moura Brasil, quero te agradecer, desejar um ótimo final de semana e na semana que vem
Quando é que a gente marca o nosso encontro? Porque semana que vem é o último sem edição do ano, né? Parece que ele vai ser excepcionalmente na terça-feira, é isso, Silvio? Você que está com a agenda da nossa TV já? Vamos fechar na terça? Vamos, por mim tudo bem. Fazer uma retrospectiva de 2016, uma listinha de quem se destacou, quem vai para quem vai para Sweet Champion ou para Cremilda, como dizia aqui o pessoal da Rádio Globo antigamente na hora do futebol. Verdade. É verdade. São os lavajateados de 2016. Vamos com tudo. Muito bem. Felipe, quem pede música hoje é você, né? Você já tem uma na cabeça aí? É verdade, depois de tudo que está separada aí? Ela mesmo. Depois de tudo, a música da banda do meu querido compadre Felipe Trielli, que fala aí depois de tudo que passou durante esse ano, e esse ano foi um ano insano, coberto de escândalos. Nós, jornalistas, não tivemos descanso, não é isso, Silvio? Trabalhamos sábado, domingo, feriados, e agora nós merecemos um momento especial, e é disso que trata essa música. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Muito obrigado, Nicole. Semana que vem você tá de volta. Sim, até semana que vem. Obrigada, Silvio. Obrigada, Felipe. Vamos lá, muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco tem o repeteco desse programa que foi ao vivo no site de Veja. Um ótimo final de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau. Depois de um acidente, outra edição do Oscar, manchetes de enchentes, oscilação do dólar. Depois de tanta conta, depois de tanta nota, depois de dar a volta.